Glória a Jesus. Eita Deus. É forte. Acho que sim. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Glória ao Pai. Eu quero ler com vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 em diante. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, né? A epístola que escreveu o apóstolo Paulo, né? Para a igreja de Coríntios, e chegou até nós para a glória de Deus, né? Então é o ensinamento, né? Que ele estava aqui em cartas enviando para a igreja de Coríntios. Glória a Jesus. Coríntios quanto? 11? Capítulo 1 e versículo 10. Amém? Onde fala sobre as dissensões na igreja de Coríntios. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, desde sempre, né? Desde o nosso começo da nossa conversão, nós já precisamos compreender a verdade, como que ela é na igreja, né? Porque a verdade do mundo a gente já sabe como é, né? Que é matar, roubar e destruir, parece que o inimigo vem. Mas nós precisamos saber das verdades que existem também nas igrejas, né? Hoje como ensinamento. Por quê, pessoal? Para que a gente não venha desfalecer na fé por situações que muitas das vezes a gente vê na casa do Senhor, né? Então, por isso que Jesus, ele fala assim, olha, Jesus fala assim, olha, eu comparo o homem que ouve a minha palavra e pratica como um homem prudente, né? Que ele construiu a casa dele na rocha. Eita Deus! Está entendendo? Na rocha. Porque veio os ventos, veio a chuva, mas aquela casa não caiu. Então, quem é essa casa? Somos nós. Casa de Deus, amém, pessoal? Amém. Casa de Deus. Mas nós precisamos saber aonde que nós estamos construindo a nossa fé. Está entendendo? Aonde que nós estamos firmados em quê? Em quem? Né? Nós precisamos estar firmados na palavra e em Cristo, que também é a palavra. Está entendendo? Então veja bem, e a palavra nos ensina tudo, ela revela tudo para nós. E por isso que é muito importante nós irmos para os cultos de ensinamento da palavra de Deus. É muito importante nós frequentarmos uma escola dominical. Embora muitas congregações, né, já não tem mais, né? E muitas ovelhas, quando diz assim, hoje é o culto de ensinamento, não vão, entendeu? Então veja bem, mas qual é aquela pessoa que é bem sucedida se primeiro não houver um ensinamento, seja qual área for? Não existe, né? Tanto é que nós já começamos quando a gente começa a nascer, a gente já tem que começar a aprender. Então, quer dizer, a nossa vida ela é um ensino. E tolo é aquele que foge do ensino, não é? Tolo é aquele que foge do ensinamento. Nós podemos perceber aí. Conhecereis a verdade vos libertará, isso mesmo. Nós podemos perceber aí que nas ruas nós podemos ver a nossa sociedade, uma sociedade perversa, como diz o apóstolo Pedro, uma geração incrédula e perversa, não é? Então nós podemos perceber o quê? Por que essa nação está dessa maneira? Por falta de conhecimento, né? Por que nós podemos ver jovens, homens, mulheres ali roubando o que é do outro? Por falta de ensinamento. Porque o ensinamento primeiro ele começa na nossa
Veja bem, Deus, ele antes dele fazer, depois que ele fez os céus e a terra, foi aonde que ele fez o homem. E depois ele fez a mulher, ele constituiu a família. É ou não é? E aí o que ele falou? Ele crescer e multiplicar. Não é? Então ele já ensinou o que o homem deveria fazer. Primeiro, o homem deveria crescer. Quando se fala crescer, se fala de prosperidade. E como que eu vou prosperar? Quando se fala de prosperidade, fala-se de ausência de necessidade. Né? Então quer dizer, como que eu vou prosperar? Como que eu serei bem sucedido na minha vida se eu não aprendi nada? Eu primeiro desmultiplicar para depois crescer. Não existe isso. Está entendendo? Primeiro eu cresço, depois eu multiplico. Não, né? Quer dizer, primeiro eu aprendo, porque é com o aprendizado, está entendendo? Com o ensinamento que eu vou aprender. Eu aprender, eu vou exercer. E eu exercer, eu serei o quê? Bem sucedido na área que eu aprendi. Seja na área profissional de fora, né? Seja no espiritual também. Então, quer dizer, aqui na casa do Senhor, nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus, para que nós, a igreja do Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidas tanto aqui dentro da igreja, espiritualmente se dizendo, como também para serem bem-sucedidos lá fora, no seu dia a dia, né? E nós, muitas das vezes, nós, povo de Deus, nós somos muitas das vezes assim, acomodados apenas com a fé. Está entendendo? Então quer dizer, se eu tenho fé, então eu creio que Deus vai fazer tudo por mim, eu não preciso fazer a minha parte. Está entendendo? E o Senhor ele fala assim, olha, o meu povo ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. Né? Então quando falta o conhecimento, mas por que falta o conhecimento? Porque falta o conhecimento, porque faltou o ensinamento. Né? Ou faltou o ensinamento, ou faltou aqueles que não querem ouvir. Né? Porque quantas das vezes está lá a escola, está lá o professor e os alunos não vêm? Quantas das vezes está a casa do Senhor aberta, né? E o povo não vem? Então quer dizer, eles estão rejeitando o conhecimento. Amém, pessoal? E quando nós rejeitamos o conhecimento, daqui a pouco eu venho aqui que eu vou ler, mas não ainda, mas o Senhor está me dando aqui uma palavra, no livro de Oséias, o quanto que é importante o ensinamento, né? E quais são ali o Oséias, no capítulo 6, olha só, no capítulo 6, no livro de Oséias, diz assim a palavra de Deus, olha só, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha só, 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alma será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva será o dia que rega a terra. Oséias 6, pastor. Oséias 6, versículo 3 é o versículo aqui que a gente está grifando nesse momento, está entendendo? Então veja bem, aqui está dizendo, ó, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então veja bem, às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente começou a conhecer, mas Ele tem tantas coisas para se revelar para nós. O conhecimento de Deus é inesgotável. E por que muitas das vezes nós somos destruídos? Por que nos falta conhecimento? Porque nós não queremos? Nós não prosseguimos em conhecer ao Senhor. Está entendendo? Então quer dizer, eu só vou chegar onde Deus quiser que eu chegue se eu continuar aprendendo. Está entendendo? Porque Deus ele tem um propósito na minha vida, eu sou também. Mas só vai acontecer se eu, Lúcia, se você, se nós fizermos a nossa parte. Está entendendo? Se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer. Então Deus está despertando a mim, Deus está despertando a você nessa noite de hoje, nessa tarde, nessa manhã. Ele está nos despertando
continuaremos conhecendo. A Bíblia fala assim, que hoje nós conhecemos Jesus por parte, não é? Mas vai chegar um dia que nós vamos vê-lo face a face. Então, quer dizer, é uma parte dele que ele quer apresentar para nós. Que ele apresenta para nós uma parte, não é? Mas ele só vai ser revelado por inteiro para nós se nós continuarmos conhecendo ele aqui, e chegar até o final. Está entendendo? Aí sim, aí no dia do arrebatamento, no dia que eles nos buscar, aí nós iremos vê-lo face a face. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos fazer o quê? Continuar conhecendo o Senhor. E diz assim, olha, como a alva será a sua saída. Está vendo? A alva que é o romper da manhã, não é? A luz do dia. Olha que coisa linda. Então ele está dizendo que assim será a nossa saída. Onde nós formos, nós vamos ter luz, nós vamos ter claridade. Nós não vamos estar em treva com as pessoas que não sabem nem o que faz naquele dia. Levanta-se em direção, né? Vai por qualquer tipo de má conversações, não é? Mas quando nós conhecemos o Senhor e prossigamos a conhecer, nós vamos ter o quê? Clareza. Em qualquer área da nossa vida, nós teremos clareza. Por quê? Porque Ele esclarece aquilo que eu e você precisa saber através da palavra dEle. Né? Isso aqui, ó. E Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha como é maravilhoso. Né? Como é maravilhoso. Nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Aqui está dizendo o quê? Que Ele virá como uma chuva. Quando se fala de chuva, se fala de vida, se fala de bênção, se fala de prosperidade. Essa terra que sou eu e você, nós precisamos ser regados todos os dias. Assim como nós necessitamos de uma água, né? Cada manhã, a primeira coisa que a gente faz é buscar uma água, para nossa higiene pessoal, sim ou não? Né? Para nós fazermos o nosso café, nossa alimentação, por aí vai. Então, quer dizer, não tem de maneira nenhuma como eu e você, nós ter vida se não tiver água, né? Tem aquela chuva aceródia na nossa vida, aquela chuva que vem no tempo oportuno, né? Você precisou, você é regado. Eu precisei, nós somos regados. Assim como nós estamos sendo regados hoje está vindo uma chuva aqui neste lugar, amém? Glória a Jesus. Uma chuva para saciar a nossa alma, para saciar a nossa sede. Aleluia. O próprio Jesus, ele fala isso. Quem tiver sede, venha a mim, beba, né? Porque eu sou a água da vida, né? Aqueles que creem em mim, rios de água vivas fluirão do seu ventre. Olha que coisa linda. Então, essa água que nós bebemos, e ela também vai fluir para matar a sede de outras pessoas. Amém? Aleluia. Porque nós viemos buscar na fonte. E essa fonte é a palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus Cristo. Irmãos, então, agora aqui sim nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus, depois dessa introdução que o Senhor nos deu, para nós entendermos o quanto é importante nós conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, tá bom? Então não despreze o ensinamento do Senhor, a tua busca diante do Senhor, amém? Então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nós vamos estar lendo aqui, diz assim: a dissensão na igreja de Coríntio. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clóia que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido?
e a carne, para que ninguém se diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Etéfanas, misericórdia. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Amém? Vamos aí até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, lemos aqui a tua palavra, te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus de uma maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo. Abra a nossa mente, a nossa visão, Espírito Santo, para que nós possamos entender a sua palavra, que não saia nenhuma palavra herética da minha boca, Senhor, de heresia, mas Deus, que venha sair a sua palavra santa, rema, cheia do poder da função, Senhor, para despedaçar todo julgo em nossas vidas, toda a religiosidade, e que nós possamos entender qual seja a sua vontade, o teu querer para com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja antes dele se converter, mas ele foi um perseguidor não porque ele era mau, ele foi um perseguidor porque ele pensava que ele estava fazendo o que era correto, né? Porque ele era fariseu e ele preservava a religião dele, ele preservava aquilo que ele aprendeu, né? No farisaísmo. Então veja bem, então naquela época eles pensavam que quem seguia Jesus era uma seita, era uma blasfêmia contra Deus. Então veja bem, ele estava lutando, pensando ele, pelo que ele tinha aprendido, né? Que o que ele fazia, Deus aprovava, porque ele não acreditava, os fariseus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e o apóstolo Paulo também não acreditava. Então veja bem, tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos fala que ele até consentiu na morte de Estevão, que morreu por amor à palavra de Deus. Está entendendo? E ele consentiu. E a Bíblia diz ali no Atos 9 que ele pediu cartas, né, para os magistrados para poder ir, né, até Damasco, para poder prender a homens e mulheres que estavam pregando a palavra de Deus, né? Então ele iria nessa missão de prender. Então quer dizer, ele era uma prisão violenta, era uma prisão de pancadaria, né? E até mesmo de morte, como nós já vimos aqui em Estevão, né? Então veja bem, só que quando ele estava indo, a Bíblia diz que quando ele estava indo ali para Damasco, o próprio Jesus apareceu para ele em forma de luz. Olha como Jesus é luz. Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas. Então a luz de Cristo precisava iluminar a mente de Paulo, para que aquelas trevas viessem sair da vida dele, porque ele pensava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Então veja bem, então o Senhor apareceu para ele no caminho, aquela luz iluminou, foi uma luz tão forte que ali ele se desequilibrou, caiu do cavalo. A Bíblia nos diz isso, e a Bíblia fala o quê? Que ele ouviu uma voz saindo daquela luz, né? E qual foi a voz? O que a voz dizia? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que Jesus precisou aparecer para ele? Porque ele não acreditava naquilo que as pessoas falavam, e quando as pessoas falavam, a sentença delas era a prisão ou a morte. Então ninguém podia pregar para Paulo, está entendendo? Então quer dizer, pessoas desse tipo, de repente vocês que estão nos assistindo, de repente vocês que estão aqui, o que acontece? De repente você e eu falar, mas aquela pessoa é tão dura, ela nunca vai se converter, não é? Aleluia. Mas eu creio e profetizo para mim e para você, do mesmo jeito que Deus ali teve encontro com Paulo naquele caminho, quando ele iria perseguir a igreja do Senhor, Deus também vai ter encontro com aquelas pessoas que estão te perseguindo, que são incrédulos da palavra do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus nos diz, aleluia, que Paulo, quando ele
igreja, os meus pregadores. Então a palavra dele, ele falou assim: o que o senhor quer que eu faça? Olha aí, está vendo? Quem é que pode contender com o Senhor? Pode contender comigo, pode contender com você, mas com Cristo, meu filho, quando Jesus aparecer, não tem como, né? E a palavra de Deus diz o quê? Aleluia? Que os soldados que estavam com ele não ouviram a voz, só ouviram a luz, mas a voz não ouviu, porque Deus tinha um particular com Paulo, não era com os outros. E a Bíblia diz assim, aleluia, que eles pegaram Paulo ali pela mão que estava cego, e o Senhor falou para ele: vai lá para Damasco, né? Que lá eu vou falar para você o que você deve fazer. Então veja bem, desse momento em diante, o Senhor começou o quê? A guiar a vida de Paulo. Jesus, né? Está entendendo? Então quer dizer, ele já não era aquele homem mais que dominava a vida dele. A partir daquele momento que aquela luz apareceu para ele, que aquela voz de Cristo falou com ele, ele já não se dominava mais. Então, para mim e você entender, aleluia, nós precisamos entender a partir do momento que o Senhor se revelou para mim, o Senhor se revelou para você, você está na presença de Deus, você não tem mais domínio sobre você. Eita Deus! Está entendendo? Quem domina eu e você agora é Jesus. Então nós precisamos fazer como o próprio apóstolo Paulo falou. O que o Senhor quer que eu faça? E todos os dias nós precisamos fazer isso. Porque agora quem domina a nossa vida é Ele. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, que ele foi ali para Damasco, ficou num certo lugar, e ali ficou por 3 dias cegos. Jesus chegou, Paulo, cegou ele. E a Bíblia diz que ele ficou em oração e em jejum durante 3 dias. Olha aí. E depois disso a Bíblia nos diz que Jesus apareceu em visão para um certo profeta chamado Ananias, servo dele, e falou: olha, vai ali em tal lugar assim, que lá está Paulo, Saulo está lá, né? Então você vai orar por ele, e ele vai voltar a enxergar. Ananias teve medo, falou: não, senhor, ele é muito perigoso, ele persegue sua igreja, ele quer me matar. Eu falei assim: não, vai aqui, porque eu vou mostrar para Paulo o quanto ele deve sofrer pela minha igreja. Olha, irmãos, né? Porque ele é vaso escolhido para mim desde o ventre. Quem que ele é vaso aqui? Nós somos vasos do Senhor. Lá no ventre da tua mãe, Jesus nos escolheu como vasos, para nos derramar em nós a essência dele, o poder dele, a unção dele. Amém, pessoal? Glória a Deus. Para nós fazermos o quê? A vontade dele, não mais a nossa. Então a primeira coisa que Deus quer ensinar para mim e para você: pare de contender com Deus e comece a procurar a renunciar a sua própria vontade para poder fazer a vontade dele, porque aí sim eu e você seremos bem sucedidos. Amém? E assim Ananias fez, foi lá, colocou a mão nele e falou: Paulo, irmão Paulo, já chamo até de irmão, né? Você já faz parte da mesma família, você não é perseguido, agora você é nosso irmão, né? O Senhor me mostrou aqui que eu tinha que vir aqui orar por você. E a Bíblia diz assim que ele foi e orou, e as escamas que estavam nos olhos de Paulo caiu, né? E ela abriu-se a visão, e ele agora começou a enxergar a vontade de Deus. Eu quero profetizar para mim, para você, que as escamas que estavam nos nossos olhos, nos cegando, de nós vermos a grandeza, a glória de Deus, aquilo que Ele tem para nós, está caindo hoje, em nome de Jesus Cristo, nossa vida. A partir de hoje nós não podemos mais ver as coisas como nós víamos antes, porque quando nós estávamos no mundo, tinha uma escama nos nossos olhos, não é? Mas quando nós chegamos na presença de Deus e nos entregamos a Ele, essas escamas caem. As escamas caíram ali da vida de Paulo, e a Bíblia diz assim que ele se levantou e ele foi batizado ali por Ananias, o Senhor o encheu do Espírito Santo, e ali ele começou a fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo, aleluia, desde aquele tempo em diante, o desejo dele, a mesma eficácia, né, que ele tinha no farisaísmo, ficou muito melhor agora na presença do Senhor, porque a glória sim foi esclarecida
vida. Se eu sou chamado até apóstolo, se o Senhor apareceu para mim, se eu tenho intimidade com o Senhor, ele poderia questionar o Senhor, porque de tanto sofrimento, sendo que ele era fiel. E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. De repente você fala, poxa, eu sou tão fiel ao Senhor, eu faço tudo certinho, e por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E tem pessoas que se revoltam com o dia a dia, com as controvérsias na vida dele ou dela, que até se afastam do Senhor, pensando que quando vem para a presença do Senhor, tudo agora vai ser maravilha. O maravilhoso está conosco, amém, pessoal? Glória a Deus. Mas nas nossas tribulações que nós temos, o que o Senhor manda nós fazermos? Ter bom ânimo. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende vocês bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quer dizer, se vocês estiverem em mim, vocês vão ter paz. Então nós precisamos estar em Cristo para nós termos paz em qualquer adversidade, qualquer situações. Nós vamos ter paz. Nós vamos ter certeza que Ele está conosco. E isso vai nos animar. Amém? Para nós vencer o mundo, vencermos as adversidades que Ele próprio, Jesus, venceu. Amém, pessoal? Amém. Então quer dizer, Paulo, ele tinha em Cristo ânimo para vencer todas as adversidades. E agora ele está preso. Mas se caso Paulo não estivesse preso, se não tivesse sido preso em nenhum momento, será que essas cartas seriam escritas? Não. Porque essas cartas só foram escritas para ele não estar ali, porque ele não estava lá pessoalmente. Então ele tinha que escrever. Está entendendo? Então quer dizer, olha que coisa interessante. Então quer dizer, pelas prisões de Paulo, não só, ele mesmo fala que os próprios irmãos tiveram ânimo por causa da prisão dele. Quer dizer, o testemunho de Paulo nas aflições dele serviu para animar os outros que estavam lá fora. Porque servir a Cristo naquela época não era fácil. Então veja bem, agora nós estamos lendo aqui a carta, né, que ele escreveu para a igreja de Coríntios, aquela igreja que ele mesmo, né, edificou. Então veja bem, eu acho muito lindo Paulo. Por quê? Porque mesmo no sofrimento dele, ele se preocupava com a igreja do Senhor. Está entendendo? Qual pessoa naturalmente, se não fosse uma pessoa que tem vida com Deus mesmo, ia se preocupar em doutrinar a igreja, se ele estaria à frente do presídio? Ia se preocupar só ensinando, no máximo, porque as pessoas estão ali dentro, mas não. Ele estava ainda em exercício do seu ministério, mesmo ele estando preso. Está entendendo? Então, independente de qualquer situação que eu e você possamos estar passando, nós precisamos entender que existe um ministério que Deus, Ele nos confiou, e nós precisamos exercer este ministério, exercer esta obra. Mas para nós exercermos essa obra, nós precisamos exercê-la com qualidade. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é? Mas para nós exercermos com qualidade, com sinceridade, nós precisamos fazer o que, pessoal? Aprender. Jesus, é dessa maneira. Porque não tem quem seja um professor se antes não foi um aluno. E o que nós podemos ver muitas aí, é o povo querendo ser professor se antes não foi um aluno. As pessoas querem ensinar se antes não sentou para poder aprender. Seja lá fora e seja principalmente na casa do Senhor. Para o povo lá do mundo, para uma empresa, né? Então quer dizer, você então tá bom, precisa aprender? Precisa, então tá bom. Então você tá bom para aprender para ser um bom profissional. Mas quando é na casa do Senhor, eles não tem essa paciência.
Né? Então nós podemos ver a igreja do Senhor, muitas delas passando por momentos difíceis, né? Por falta de ensinamento, por falta de humildade. Por nós reconhecemos que nós trabalhamos para o Deus vivo. Ele chamou para a batalha, para a guerra. Mas como que nós iremos ganhar uma guerra se nós não tivermos uma estratégia certa? Como que nós iremos ganhar uma guerra se nós não conhecemos o nosso adversário? Porque às vezes nós pensamos que o adversário é irmão, é o pai, a mãe, o filho. Mas a nossa guerra é muito além disso. O próprio Jesus falou: meu reino é neste mundo. Porque se fosse assim, os meus discípulos viriam e eles me defenderiam, né? A guerra de Jesus não é com Roma. A guerra de Jesus foi contra a potestade do inferno, contra Satanás. E a igreja, ela é a continuação desta batalha, dessa guerra. Jesus já venceu pela igreja, mas agora a igreja ela pode vencer apenas com Cristo, com a palavra, firmado na palavra, firmado na verdade. Porque sem Cristo, sem a palavra, não há vitória. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós precisamos buscar esse ensinamento, esse conhecimento, para nós não lutarmos com as armas erradas. A Bíblia fala assim que aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desta vida. Então quer dizer, nós chegamos para militar, para batalhar. Nós somos soldados de Cristo. Nos alistamos nesse quartel, né? Nesses soldados, né? Nesse exército, essa é a palavra. Nesse exército do Senhor, né? Então veja bem, agora se nós fazemos parte do exército, nós temos um comandante, né? E esse comandante é Cristo, mas ele coloca os oficiais, sim ou não, para ensinar aqueles que estão entrando. Nós fazemos parte desse corpo, amém, pessoal? E nós precisamos aprender. Então o que o Senhor quer falar comigo e com você? Que nós não venhamos desprezar o ensinamento, nós não venhamos desprezar o conhecimento, e que nós venhamos entender que a batalha apenas começou. Ela só vai ficar quando eu parar de respirar. Enquanto você não parar de respirar, a batalha não terminou para você. Está entendendo? Então, enquanto nós não pararmos de respirar, nós não conhecemos a Cristo ainda como Ele quer que a gente conheça. Então, nós precisamos continuar conhecendo até o último dia do nosso suspiro, porque aí sim, né? Ele vai nos levar para lá, para nós conhecermos Ele na sua totalidade. Amém, pessoal? Então veja bem, então aqui na prisão Paulo escreveu, né, aqui para a igreja de Coríntios, e ele falou o quê? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós distinção, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então veja bem, a arma mais poderosa que tem, tanto do bem quanto do mal, é a união. Está entendendo? E a arma mais poderosa que Satanás tem contra a igreja, contra as famílias, é o quê? É a dissensão, é a desunião. E às vezes nós começamos a ficar desunidos por coisas pequenas, coisas bobas, entendeu? Não é uma grande dissensão, começa tudo pequenininho, de uma maneira que a gente nem percebe, que já está vendo uma dissensão, que está vendo uma divisão. Então nós precisamos prestar muita atenção se isso já não está entrando em nosso meio. Porque aqui ele está dizendo, olha, eu rogo, eu estou praticamente implorando para vocês. Para vocês falarem as mesmas coisas, para vocês terem a mesma visão, porque é dessa forma que vocês vão vencer. Não? Que vocês estejam unidos, nem cada um falar uma coisa. Porque se na sua família, marido e mulher falar uma coisa diferente, aquele relacionamento não vai para frente.
mulher são líderes. Então marido e mulher precisam falar a mesma coisa, ser unidos, para que os filhos ali venham ser unidos naquela palavra que ouviu do pai e da mãe. Senhor, dessa maneira. Está entendendo? Por isso que lá na empresa, né, tem o chefe, tem o gerente, tem o encarregado, né? Tem o geral, depois tem aquele que olha para aquela equipe, aquele que olha para outra equipe. Não é, pessoal? Para quê? Para ninguém ficar sozinho, para todo mundo ficar sendo cuidado, para que todos iam falar a mesma coisa, a mesma palavra, para que todos iam ser unidos no mesmo propósito, aonde aquela empresa vai para frente, aquela família vai para frente, aquela igreja também vai para frente. Por isso que a igreja também tem seus pastores, tem os presbíteros, diáconos, diaconisas, o líder dos jovens, o líder das crianças, e tem quê? Então, para todos, um está cuidando do outro, e para que todos iam falar a mesma coisa, para serem unidos, amém? Porque se o pastor fala uma coisa, o obreiro fala outra, como é que vai para frente? Não vai. Porque aquele obreiro está cuidando de outra pessoa, então já vai dar errado. Então, quer dizer, o pastor tem que ouvir o Espírito Santo. Qual é a ordem que tem que ser dada? O pastor ensina, delega o poder. Naquilo que o pastor ensinou, aquele líder, aquela líder, tem que ouvir. Precisa de ouvir. E todos falarem mesmo. E o que eles ouvirem do pastor, passar para o grupo qual eles estão líderes. Né? Seja o líder de varão, seja o líder das crianças, o líder das irmãs. Está entendendo? O líder de evento. Igreja, irmãos, tem vários ministérios, mas só que todos precisam falar a mesma coisa e cada um respeitar o espaço do outro. Está entendendo? Então veja bem, então aqui está tendo uma dissensão. E veja bem, e o apóstolo Paulo ele soube dessa notícia. Olha só, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi publicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Uma coisa chata, né? Ali está lá o apóstolo preso, preocupado com a igreja. Em vez de enviar uma notícia boa para ele, da igreja, foram lá e enviaram uma notícia ruim, né? Que lá os irmãos estão contendendo. Qual era a contenda? Era uma coisa grande? Nem era. Não? Não está dizendo que eles estavam idolatrando os líderes. Eles estão só se apegando na hora aqui, ó. Eu sou de Paulo, quer dizer, quem? O meu líder é Paulo, entendeu? Eu vou descer Paulo. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Falei, que é isso? Então, e isso acontece na igreja. Está entendendo? Um exemplo aqui. O pastor ali, levanta um líder ali, outro líder. O que acontece? Aí fica aqueles grupinhos. Não, eu sou desse grupinho aqui. Eu sou do Natal, por exemplo. Não, eu só obedeço Natal. Aí não tem o quê? Uma comunhão, não tem a mesma visão da nossa irmã Andresa. Não, eu sou do grupinho da Andresa. Não, nem se mexe com a gente não. Nós estamos aqui do lado da Andresa. Está entendendo? Eu sou do grupinho aqui da nossa irmã Luciana. Não, aqui é nós. Aqui a gente faz isso, não se mete, né? Não quer uma opinião, não quer uma ajuda. Não, eu sou do grupinho da Solange. Está entendendo? Então é isso que estava acontecendo. Então estava tendo o quê? Os seus grupinhos. E ninguém queria ajuda de ninguém, sabe aquela arrogância que tem? E muita dessa arrogância vem da onde, pessoal? Vem do próprio líder. Do próprio líder. Não, aqui quem manda, nem o pastor às vezes consegue entrar ali, naquele meio. Está entendendo? Por isso que tem os rachos na igreja. Está entendendo? Por quê? Porque o pastor quer entrar, mas eles são tão fechados entre eles, que neles não ouve nem o pastor, não ouve nem a pastora, não ouve. Não, Deus me mostrou assim, acabou. Né? Mas eu
A igreja está dividida. Então onde começa o quê? Começa o desrespeito. Ninguém respeita o seu líder. Ninguém respeita seu pastor. Ninguém respeita a sua pastora. Cada um faz o que quer. Isso já aconteceu aqui várias vezes. É dessa maneira, né? 16 anos de ministério, como que não aconteceu? Claro que isso aconteceu. Está por aí. Está entendendo? Então, quer dizer, mas havia acontecido lá na igreja de Corinto. Só que o apóstolo Paulo fala que se está Cristo dividido, é um pedacinho de Cristo para cada um. Ele falou assim: olha, eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês. Quer dizer, estava até com vergonha. Vocês não são meus, não. Eita Deus. Eles são de Cristo. E essa visão que nós precisamos ter para ter um bom crescimento na igreja. Entendeu? A igreja ela não pode estar dividida em qualquer um que esteja já vindo com divisão, com falatório. Opa, perdão, esse aqui já está querendo contender. Esse aqui já está dividido, já está falando mal da minha pastora, já está falando mal do meu pastor, já está falando mal do meu líder, porque aqui está esse tipo de confusão. Um falando mal do outro, cada um tinha a sua razão. Entendeu? Então, nós hoje aqui nós estamos aprendendo que o apóstolo Paulo ele disse que não era para ter esse tipo de comportamento, porque se tivesse esse tipo de comportamento, o que aconteceria? A igreja ela não iria prosperar, não ia acontecer, a igreja estaria rachada, que é o que a gente mais vê, a igreja rachada. E o pastor ele tem tanto domínio que ele acaba deixando cada um por si. Tem pastor que perde o domínio da igreja, porque não aguenta. Os grupos às vezes são tão fortes naquilo ali, entendeu? Que o pastor fala assim: ou eles deixam eles para lá, fazem o que eles querem, então perde toda a igreja, porque eles têm que ter medo das pessoas saírem. Está entendendo? Eles têm medo das pessoas saírem se ele for colocar a casa em ordem. Aquela pessoa ali, olha, ela está com muito grupo de pessoas do lado dela, sabe? Ou do lado dele, né? E o que acontece? Aí o que acontece? E está tudo errado ali. E o que foi que o pastor faz? O pastor tem medo de corrigir. E por ele ter medo de corrigir, o que acontece? A igreja continua desordenada, continua bagunçada. Amém, pessoal? Glória a Jesus Cristo. E para onde que aquela igreja vai, se não tiver a verdade? Para onde será que aquele povo vai ser salvo? Será que o ministério daquele pastor vai prosperar? Olha o que fala aqui na igreja, no livro de Apocalipse, sobre esse pastor, né? Sobre essa pastora, sobre aquele que não que tem medo de corrigir a igreja. Por que muitos pastores eles desprezam o ministério? Por que muitos pastores fecham a igreja? Por causa dessas divisões. Eles não aguentam. Sabe quando o pastor está ali, está fazendo o que é certo, mas tem aqueles contendeiros da igreja, aqueles que falam mal do irmão, aqueles que não, eu sou um pregador. A vaidade está muito nos pregadores. Muitos pregadores, eles desfazem seus pastores. Está entendendo? Se eu pregar melhor do que o meu pastor, então já se sente. Entendeu? Eu já sei pregar melhor do que a minha pastora. Olha, Deus me usa muito mais do que o meu pastor, Deus me usa muito mais do que a minha pastora. Aí já se sente. Entendeu? Então o que acontece? Então, de repente, ali na igreja, já olha para aquele homem que é um teólogo, aquela mulher, né? E já deixa até de olhar para o pastor.
Começa a humilhar aquele pastor, aquela pastora, né? Então isso é dissensão da igreja. E muitos pastores, muitos líderes falam: eu não aguento mais, eu vou fechar a sua casa, né? Eu não aguento mais pastorear, eu não aguento mais este ministério. Então veja bem, aqui em Apocalipse capítulo 2, no versículo 18 em diante, fala sobre uma carta que o próprio Jesus mandou o apóstolo João escrever para o pastor da igreja. Olha só o que fala essa carta. A igreja de Tiatira diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chão de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e deem tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Amém, pessoal? Amém, glória a Deus. Irmãos, por que o Senhor está falando para nós meditarmos aqui um pouquinho nessa palavra? Aqui está a frente de uma igreja que estava em Tiatira, o nome do lugar. E o Senhor mandou escrever essa igreja para o pastor da igreja. Ele falou assim: que ele conhecia algo do pastor, que o pastor era fiel, que o pastor trabalhava, que o pastor tinha paciência. Ele falou as qualidades que o pastor tinha. Só que Jesus tinha contra aquele pastor, que aquele pastor tolerava a mulher Jezabel, que se dizia profetiza, e fazia com que as pessoas se prostituíam com ela. Quer dizer, são pessoas, irmãos, que estão adulterando a palavra de Deus. São pessoas que estão fazendo chacota na casa do Senhor, sabe? Então, ali quem é Jezabel? É o espírito de Jezabel na igreja. Está entendendo? Por quê? Porque aquela Jezabel, no tempo lá de Acabe, ela era contra a igreja, ela era contra os sacerdotes, ela era uma idólatra. E tem muitas Jezabel, muitos espíritos de Jezabel, usando tanto homens quanto mulheres dentro da igreja. Você vê que quer dizer que ela profetizava. Então são profetisas, são profetas, são pastores até, são líderes até na igreja, fazer com que as pessoas venham adulterar junto com elas. O que é adulterar? É fazer com que as pessoas façam ao contrário do que está escrito na palavra. Porque tudo que eu coloco naquilo que é natural, estou adulterando. Se eu colocar alguma coisa nessa água, eu estou adulterando ela. Está entendendo? Se prostituindo. Então, quer dizer, as pessoas vêm lá do mundo com as suas manias, com os seus costumes, e quando chega na igreja, aí de repente aí, graças a Deus, né, é batizado e recebe os dons espirituais, mas nem está liberto ainda. Entendeu? Mas acontece que as pessoas muitas vezes se apoiam nos dons que a pessoa tem, não na palavra. Então, por se apoiar nos dons, se apoia na pessoa e acredita em tudo que aquela pessoa fala, mesmo que aquela pessoa esteja falando errado por causa do carisma daquela pessoa.
Só que ali está dizendo que o pastor ele não conseguiu corrigir. Aqui está dizendo que, olha, eu tenho contra você que você tolera essa mulher Jezabel, que se desprofetiza. Que está entendendo? Então, muitas vezes o pastor, para não perder a sua posição, ou com medo da situação que pode vir contra ele, que não é um grupo de pessoas, ele prefere tolerar. Está entendendo? A igreja fica uma bagunça. Então, quer dizer, ele continua orando, ele continua buscando a Deus, ele continua trabalhando para Deus, mas ele tolera aquelas pessoas que não querem se consertar no meio da igreja. É verdade, sim. Por causa muitas vezes das amizades que as pessoas têm. Se eu corrigir esse membro dessa família, a família vai toda embora. E aí continua do mesmo jeito. Se eu corrigir esse pai, vai a mulher, vai destruir tudo embora. Está entendendo? Então, quer dizer, só que quando nós fazemos isso, o próprio Jesus ele vem contra nós. E aqui está dizendo que Jesus falou assim: eu dei tempo dela se arrepender, ela não se arrependeu. Deus dá tempo, irmãos, para todos nós voltarmos à nossa sanidade. Para voltarmos ao arrependimento. Só que aqui quer dizer que essa mulher não se arrependeu. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus, no tempo que Deus dá para a pessoa se arrepender, a pessoa pensa que Deus também está tolerando, está tudo certo. Mas não é. É a longanimidade de Deus. É o amor de Deus para aquela pessoa. Porque Deus não quer cobrar ainda. Então eu estou te dando tempo. Se arrependa, se converta. Não é porque você está pregando a minha palavra que eu estou legal contigo, não. Não é porque você está profetizando que eu estou bem com você, não. Porque eu sei das suas obras, eu sei o que você está fazendo. Eu estou dando tempo para você se arrepender. Então, para você que de repente está me assistindo, olha aí, de repente Deus está falando com você também. Eu prego, eu sou doutor, eu prego isso, eu prego aquilo, mas é as dissensões e o falar mal do outro, e não ter um comportamento diante do Senhor, e se levantar contra o seu líder, e se levantar contra a sua esposa, se levantar contra o seu marido, porque, sabe, e tolerar o errado. Se tolerou errado, meu irmão, é Jezabel. Entendeu? Se tolerou o errado, porque Deus é contra esse pastor, é contra essa pastora, é contra esse líder, é contra seu irmão, contra seu irmão. Só que aqui está dizendo o quê? Que Deus virá contra essa mulher. Não pense que a igreja que tem esse costume, não pense que as Jezabels da igreja vai ficar em primeiro lugar. Aqui está dizendo, porque quando o pastor está sem força contra essa pessoa, essa liderança, o próprio Deus vem contra não. Você não pode contra ele, contra ela, mas eu posso, eu vou lá. Eu vou lá para conversar com a Jezabel. Eu vou conversar, eles vão conversar com Paulo? Foi. Os apóstolos conseguiram pregar para Paulo? Não. Quem foi? Jesus foi lá e se apresentou para ele. Onde aquela posição, né? Em cima do cavalo teve que cair. Teve que cair, ficar sério, se humilhar diante do Senhor para ver uma libertação. Aleluia. Agora vocês acham que essas Jezabelos que estavam no meio da igreja vão ficar impunes? Claro que não. Por isso que nós não podemos o que nos aliar. Porque se a cobrança vir para elas, virá para nós também. Está entendendo? Virá para nós também. O que é certo, é certo. Eu estou do lado do certo, eu estou do lado de Jesus. Mas ele está do meu lado? Não tem nada, estou do lado da verdade. Por quê? Você não me ama? Te amo. Então por que ele está do meu lado? Porque Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, primeiro tem que renunciar a sua própria vontade. Depois você toma as faculdades, depois você nega pai, mãe, filho, filha e vem após mim. Está entendendo? Então quer dizer, não é porque eu amo meu filho, minha filha, meu pai, minha avó, meu avô, que eu vou concordar, vou tolerar com os erros dele, os erros dela. Não posso. Não posso. Porque aí o Senhor vai vir não só pelas contradições
contra ele ou contra ela, mas contra mim também. E essa longanimidade de Deus, onde o pessoal fica mais folgadinho ainda, né? Que aí vai ficar atrapalhando mais ainda o negócio, vai ficando mais ruim ainda. Eles pensam que é Deus, né? Ah, Deus não está acontecendo nada com ele ou com ela, né? Mas só que a conta chega. E às vezes tem muitas pessoas aqui pagando a conta agora de situações que aconteceram com eles lá atrás. E lá atrás eles nem se converteram. Aprontou. E agora, nos dias de hoje, estão vivendo suas vidas todas e nem sabem por quê. É a conta lá atrás, meu irmão. Está entendendo? Aqui está dizendo que o Senhor faz o quê? Deus vai fazer o quê? Vai cobrar de todos aqueles que se prostituem com ela. Então quer dizer, não será só ela que será cobrada. E o Senhor ia colocar ela na cama, colocar enfermidade. Tem muitas pessoas enfermas fisicamente por causa da rebeldia. Tem muitas pessoas que descem a sepultura por causa da rebeldia. Porque aqui está dizendo, e vou matar o seu filho. Olha, irmão, que dor. Vou matar o seu filho. Não, filho de quem? De Jezabel. Por quê? Porque ela estava adulterando a palavra de Deus. Ela estava fazendo da igreja a casa dela. Ela que era a comandante lá. Ela não estava respeitando o pastor. Ela não estava ali respeitando a casa do Senhor. Está entendendo? Então, o Senhor hoje aqui está nos ensinando. Glória a Deus, aleluia. E aqui, para terminar aqui nessa Apocalipse mesmo, ele diz assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Tá vendo? Qualquer doutrina que não vem da parte de Deus, Deus aborrece. Doutrina e ensinamento, qualquer ensinamento que não tem um apoio bíblico, Deus aborrece. Veja se aquilo que você aprendeu tem apoio bíblico. E não adianta vir com distorção, com palavras. Não. Porque a gente tem pessoas que têm tanto carisma, está entendendo? Tem tanta habilidade para distorcer a palavra. Quem não conhece acaba ficando até sem palavra. E acaba até concordando e caindo também. Por isso que nós precisamos aprender, para ver quais são esses que pregam a doutrina de nicolaítas, as doutrinas errantes por aí. Está entendendo? Ele diz assim: arrepende-se, pois quando não me previrei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Está vendo? Então o próprio Deus está dizendo aqui, eu que vou batalhar com a espada da minha boca. O que é espada? A espada é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus que virá contra essas pessoas. Está entendendo? Diz aqui, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Amém? Ele está dizendo, olha, você tem ouvido? Então ouça. Porque quem está falando com você é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que está falando com você. E se você vencer, como que eu vou vencer? Quando eu tiver dado meu último suspiro com Jesus, aí sim eu posso falar que eu venci. Enquanto eu estiver respirando, eu não posso falar que eu ganhei a guerra. Eu posso ter ganhado batalhas, mas a guerra ainda não. Porque a nossa guerra só vai ser concluída no final da nossa vida. Amém? Então, aquele que vencer, né? O que ele vai fazer? Ele vai dar de comer o maná que está escondido. É o maná que só tem lá no céu. Não sei que maná é esse. Mas nós vamos continuar se alimentando lá em nome de Jesus. Lembrei que fosse de pouco. E aí você vê esses brancos. Doce de abóbora. E dali, doce de abóbora também. Doce de abóbora. Vai ser mais gostoso que doce de abóbora. Darei uma pedra branca. Amém. Tá vendo? Coisa linda. Tem gente aí que está se matando para comprar. Para comprar, às vezes é correr, não conseguir comprar uma pedra para esse sequer, né?
nos firmar com o Senhor. Nunca se esqueça, não apoie quem está em decisão. Não apoie quem está nas rodinhas. Pode falar bem, pode vir de terno, pode vir de caminhão, de gravata, pode vir, seja lá do que for, né? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então vamos aí fazer oração. Eu quero que você se levante em nome de Jesus e nós vamos orar ao Senhor Jesus, amém? Coloque aquele louvor lá, amigo. Coloque aquele louvor lá para mim. Vamos orar. Você ouviu a palavra, dessa você vai orar segundo essa palavra, né? Segundo essa palavra você vai orar. Se porventura há isso no seu coração, de você fazer decisão, fala, Jesus, olha o pecado que eu estou cometendo. Então a partir de hoje eu não vou fazer mais, né? A partir de hoje eu vou me converter, eu vou me libertar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra libertadora. E se porventura você não faz parte, você fala, já estou sabendo, porque quando acontecer eu já vou sair fora. E eu não vou de maneira nenhuma fazer parte daqueles que não têm a mesma visão que o meu líder, que a minha líder. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então vamos aí orar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai eterno, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, estamos, ó Deus, aqui diante da presença. Te pedimos, ó Deus, santo e querido, que o Senhor possa tomar a tua igreja, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome de Jesus, somos a tua igreja. Abra nossa mente, a nossa visão, ó meu Senhor da glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, para que haja, Senhor, em nós, meu Deus, Pai amado, uma mesma visão, um mesmo parecer, que nós possamos estar unidos, reunidos, meu Pai, uma sua palavra que vem do teu altar, que vem das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus, joga, Senhor, em nome de Jesus, joga por aquela cegueira espiritual da nossa vida, todo orgulho, toda soberba, caia por terra em nome de Jesus, todas as más conversações, caia por terra em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Espírito Santo, Espírito de Deus, toda essa casa de oração em tuas mãos, em nome de Jesus, todas as nossas crianças, toma, Senhor, em nome de Jesus, nossas irmãs, nossos irmãos, em nome de Jesus, todos os nossos irmãos, Deus, que está aí no YouTube, aonde essa palavra chegar, que chega a libertação, que chega a cura, em nome de Jesus, que nós viemos nos arrepender. A igreja, muitas das vezes, meu Deus, perece, meu Deus, porque tem um pai que não dá valor ao seu líder, tem aqueles, meu Deus, que tem o seu grupinho, tem um racha na igreja, mas eu te peço, Deus, ajuda esse líder, ajuda essa pastora, ajuda esse pastor, meu Deus, nessa obra, o qual o Senhor colocou nas mãos dele, Senhor, o qual o Senhor colocou nas mãos dela, em nome de Jesus, meu Pai, todo o poder da rebelião que entra dentro da tua igreja, que venha cair por terra, em nome de Jesus, todo espírito de Jezabel, no meio da tua igreja, que está alterando a tua palavra, meu Deus, que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, que todos nós viemos ter o mesmo parecer, Senhor, que nós viemos honrar uns aos outros, meu Pai. A tua palavra diz que um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça-te. Deus, que haja um esforço da nossa parte, em nome de Jesus, para que eu possa aprender, para que eu possa exercitar aquilo, meu Deus, que o Senhor quer que eu venha praticar e ensinar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Deus, faça com que esta obra, que este ministério possa crescer de uma maneira poderosa. O número das crianças cresça, o número de jovens cresça, o número de irmãs cresça, de irmãos cresça, em nome de Jesus. Traga obreiros do Senhor, que verdadeiramente, meu Pai, tem posicionamento diante do Senhor, em nome de Jesus. Venha me capacitar de uma maneira poderosa, venha me revestir, reveste a sua igreja, ó meu Deus, para que nós possamos ir contra o erro, para que nós possamos ir contra o mal, em nome de Jesus. Levanta, meu Pai, a tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Receba aí o revestimento, o poder, que as escamas dos olhos caiam, em nome de Jesus. Somos a tua igreja, Pai, não queremos ser enganados, não queremos voltar atrás. Ajuda esse pastor, ajuda essa pastora nessa missão. Levanta os dizimistas, levanta os ofertantes da sua obra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um, Pai, que vai receber essa mensagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.